páginas da Bíblia com Robson Guimarães. Meus irmãos, nós vamos meditar neste momento sobre o Salmo 114, que é um salmo interessantíssimo. Esse salmo faz parte do 5º livro dos Salmos e é um salmo anônimo. E nós iremos fazer uma reflexão acerca desse salmo. Lembrando que a poesia, ela tem o poder de transformar as coisas naturais, suas coisas até insignificantes, em coisas belas e bonitas. Então é muito interessante a gente ressaltar a poesia. Como a poesia, ela torna as coisas belas, as coisas bonitas. E o tom poético, ele às vezes ressalta algumas coisas que é necessário para que a gente deslumbre as coisas de forma mais plausível e de forma mais bela. Ou seja, do sentido notório, mas no sentido natural. E é muito bonito a gente ver Deus agindo de forma extraordinária, descrevendo os feitos de Deus, mas dentro do seu sentido normal, literal. Mas o Salmo 114, ele traz um tom a mais. Ele descreve os feitos miraculosos de Deus, mas em um tom poético. E aqui fica algo muito mais interessante quando nós vemos os milagres de Deus. O milagre em si já é notório e maravilhoso, mas quando a gente descreve o milagre em um tom poético, ele se torna muito mais bonito, se torna muito mais lindo, fica muito mais belo e maravilhoso. E eu queria ressaltar aqui, meus irmãos, com vocês, um tema e vamos descrever um sermão expositivo acerca desse salmo. O tema que eu quero colocar é a fé em tom poético. A fé em tom poético. Em primeiro lugar, descreve a soltura de Israel. Está no versículo 1. O texto nos diz: quando saiu Israel do Egito, a casa de Jacó do meio de um povo estranho. Interessante que aqui está falando da soltura de Israel. Quando Israel saiu do Egito, e aí ele usa a expressão povo estranho, porque os egípcios não fazem parte de Israel. Há um livro do Samuel Schutz, e ele descreve a chamada emancipação de Israel, e ele diz que Israel teve a sua soltura, ou melhor, na soltura de Israel, Israel teve a sua emancipação, ou seja, ele se tornou um povo independente. Mas o escritor aqui de Salmo 114, que é também está entre um terço dos salmos anônimos, é também um salmo anônimo, nós não sabemos quem é o seu escritor. Ele vai narrar também essa soltura de Israel em um tom poético, de uma forma poética. E como eu falei, a poesia, ela torna as coisas mais belas e mais bonitas. Então a soltura de Israel é uma independência de Israel. Israel independente em um tom poético. Em segundo lugar, a fé em tom poético, ela mostra o relacionamento íntimo entre Deus e Israel. Está no versículo 2, que diz: Judá se tornou seu santuário, Israel o seu domínio. Veja que aqui também, usando ainda a visão de Samuel Schutz de emancipação de Israel, quando Israel sai, a soltura de Israel, que Deus tem um relacionamento mais íntimo com Israel. Aqui a gente poderia citar Êxodo 20, que é quando vem os mandamentos, e ali é o período que Deus tem um relacionamento mais íntimo com Israel. E quando Israel passa de fato ser povo de Deus, porque tem os 10 mandamentos e segue um script do Senhor, uma orientação do Senhor. E ele usa duas coisas interessantes aqui no texto, que é Judá é o santuário. Santuário é um lugar sagrado. Então Judá é algo sagrado de Deus. E nós vimos que sempre Judá, ele foi tido como uma peculiaridade particular do Senhor. E muito importante para Deus, é tanto que quando o rei no sul, ele vai ser julgado, mas Deus usa um profeta dizendo que sempre uma lâmpada estará acesa na casa de Judá. Ou seja, demonstrando que Deus tem uma particularidade com Judá. E diz que Israel é o seu domínio, ou seja, Israel pertence ao Senhor. Então, isso é uma expressão poética. Em terceiro lugar, a fé em tom poético
descreve os feitos dessa forma poética. Versículo 3, versículo 4. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Veja, ele usa aqui uma expressão poética. Como eu falei antes, os feitos miraculosos de Deus já são maravilhosos por si só. Mas, quando usa a expressão poética, ela se torna muito mais bonita. Ela se torna bem melhor. Ela se torna de uma forma mais intensa, mais bela. Porque ele fala que ele vai dizer que o mar fugiu. Claro, literalmente o mar não fugiu. O mar recuou por meio do milagre de Deus. Mas, num tom poético, ele fala como se o mar fosse um ser inanimado que fugisse, que saísse, como se fosse uma pessoa, personificando o mar e dizendo que o mar fugiu. Da mesma forma, o Jordão, ele voltou atrás, também personificando como uma pessoa que veio e viu algo maior e recuou. Ele também usa também a personificação, dizendo que os montes saltaram como cordeiros, pularam como cordeiros na presença de Deus, e a colina como cordeiros, também usando aqui uma expressão poética. Veja que os montes em si estremeceram perante a presença de Deus. Mas quando você usa somente no sentido literal, estremecer, é bonito, mas quando eu uso uma expressão poética, ela se torna muito mais bela. Então ele usa a expressão saltar, como carneiros e cordeiros. Então isso se torna algo mais belo, algo mais bonito, algo mais deslumbrado de a gente analisar. Então isso é muito bonito também, nós olharmos o ponto poético. E isso é uma fé poética, que coloca um ressalto maior de uma beleza. Em quarto lugar, a fé em tom poética, ela faz o seu desdenhar poético. Isso está nos versículos 5 e 6. Ele diz, os montes... 5 e 6. Que tens, ó mares, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás. Montes, por que saltas como carneiros e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Veja, ele está fazendo desdenhar da fé. Ele está dizendo, por que vocês estão fugindo? Por que mar você está fugindo? Por que mar você está correndo? Por que mar você está escapando? Por que, Jordão, você está voltando atrás? Por que, Jordão, você está recuando? Por que montes você está soltando como carneiros e colinas como cordeiros? Então é uma fé num tom poético, mas como se fosse um desdenhar. Né? Uma segurança em Deus, dizendo, não, por que vocês estão fugindo? Por que vocês estão soltando? Isso demonstra o quê? Uma fé segura. Quando a gente fala com segurança, como Elias fala, clama mais alto, quem sabe está dormindo, isso é o tom mais elevado da fé. Em último lugar, revela uma intensidade da fé. Revela a intensidade da fé. Está no último versículo, que é o versículo, ou melhor, nos dois últimos versículos. Versículo 7 e versículo 8. Que diz assim, estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. O qual converteu a rocha em lençol de água e o seu eixo em manancial. Veja que ele usa a expressão estremece a terra, na presença do Senhor. Esse texto é muito usado no sentido figurado, mas esse texto aqui é literal. A gente usa muito esse texto, principalmente nós pentecostais, dizendo estremece a terra, que é a pessoa estremecer na presença de Deus. Claro que na aplicabilidade do texto, eu posso até usar isso no sentido pessoal. Mas o que o texto está dizendo aqui, estremecer a terra, é no sentido literal. É os montes, é as colinas, na presença do Senhor. Então, esse texto estremecer a terra é literal. Aqui é terra mesmo, não é pessoas. E essa intensidade estremece, é o sentido de uma intensidade da fé. Ou seja, estremeça na presença de Deus. É demonstrando uma intensidade da fé, para que ela estremeça.
E aí essa intensidade é mostrada, ele fala, pela qual, né? Pela qual a rocha ela se tornou em lençol de água. E o eixo em manancial. Ele está citando aqui números 20 a 22, que é quando Moisés toca na rocha e a rocha dá água e o povo bebe. E manancial, porque ali virou um manancial de água para o povo matar a sua sede. Só que ele usa isso, mais uma vez, em tom poético. Lembrando que quando a gente fala somente o algo, no sentido normal, milagre somente pelo milagre é bonito, mas é que se torna muito mais. Porque é um tom poético. Ele se torna um lençol de água e um manancial. Demonstrando que esse Deus ao qual nós servimos é um Deus poderoso. Mostrando que esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. E esse tom poético, ele eleva lá em cima. Ele torna um algo melhor. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Meu querido, que essa palavra fique guardada no seu coração. O nosso Deus é um Deus de manancial. O nosso Deus é um Deus que faz milagres. Então a fé em tom poético descreve a soltura da fé, descreve a soltura de Israel. A fé em um tom poético mostra o relacionamento íntimo entre Deus e Israel. A fé em um tom poético, em terceiro lugar, descreve os feitos por essa poesia. E a fé em tom poético, em quarto lugar, faz seus desdenhar poético. E a fé em tom poético, em último lugar, relata a intensidade da fé. Então que essas verdades fiquem guardadas em seu coração, em nome do Senhor Jesus.